Levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas mostra que o presidente Lula lidera em primeiro turno contra todos os outros candidatos da direita testados, incluindo Flávio Bolsonaro. O petista tem 37,6% das intenções de voto e o senador 27,8%. Em uma eventual disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, Lula lidera com 36,9% dos votos. O ex-militar aparece com 31,3%. O governo de São Paulo, o governador, aliás, Tarcísio de Freitas, tem 26,2%, contra 37,8% de Lula. Mas a maior vantagem do petista é quando a sua adversária é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Lula tem 37,2% contra 24,4% de Michele. O estudo também testou possíveis cenários de segundo turno. E aí, o atual presidente aparece empatado com a maioria dos nomes de direita testados. A pesquisa foi realizada pelo Paraná Pesquisas de 18 a 22 de dezembro de 2025. Foram entrevistadas 2.038 pessoas com 16 anos ou mais em 163 municípios dos 27 estados da federação. Intervalo de confiança, 95%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E é assunto para a gente ouvir aqui a análise de José Maria Trindade e também da Deise Ciocari, que estão com a gente nesta manhã. José Maria, vou começar essa rodada por você. Lula, portanto, liderando os cenários no primeiro turno, mas segundo o Instituto Paraná Pesquisas, empata no segundo turno. O que dá para a gente extrair dessa pesquisa, Zé, que já aparece com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do ex-presidente? Eu acredito em pesquisas e não há como não acreditar. Trata-se de um método científico e cálculos autoriais que demonstram a fotografia do momento. E é esta a ideia. A polarização continua e não é novidade. Eu tive o cuidado de observar os últimos resultados do Brasil desde lá atrás e vi que sempre houve a polarização. O Aécio Neves perdeu para Dilma Rousseff por muito pouco. Foi uma eleição muito polarizada. E já todos os quadros mostram exatamente isso. O grande adversário de Lula é ele mesmo, a rejeição. Entrou Flávio Bolsonaro e já era previsível. O PL já havia testado esse nome várias vezes. Testou o nome do Flávio, testou o nome da Michele, testou o nome do Eduardo e de outros. E a conclusão é de que a transferência de votos seria melhor para Flávio Bolsonaro. Me convenceram aqui de que a candidatura dele é definitiva. O PL fala sem piscar os olhos de que é essa a candidatura. E aí vem a novidade. O Flávio não é conhecido nacionalmente. Ele leva o nome Bolsonaro, ganha os votos e o carimbo na testa de rejeição. Mas ele pode inverter esta rejeição com o discurso diferente, o discurso mais, digamos assim, flexível e assim por diante. A definição do mote da campanha de Flávio é de que ele veio para tirar o presidente Lula e o PT do governo, ou seja, a polarização continua e este é o retrato deste momento atual, né, que não muda muito, é quase igual à eleição que colocou Lula na presidência da República e derrotou o presidente, né, Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. Desde o presidente Lula lidera no primeiro turno, de acordo com a pesquisa que a gente viu agora, não importa quem seja da família Bolsonaro, Michele, Jair Bolsonaro, enfim. Mas no segundo turno ele já sai empatado. Esse retrato, ele pode mudar nos próximos meses? Pode sim, né, Paula? Tem muito tempo ainda até o período eleitoral. Por enquanto, o que a gente tem é que o nome da direita deve ser o Flávio Bolsonaro, mas até lá as coisas mudam efetivamente. Os dados que a gente tem, até pegando a esteira do que o Zé Maria está falando, o Zé fala muito da questão da polarização, que ela sempre existiu e eu concordo com ele, né? Vem ganhando um pouco mais de força, mas talvez o elemento diferente nessa história toda e que a gente tem visto através das últimas pesquisas é que em 2026 vai vencer aquele que conseguir convencer o eleitor de que o outro representa uma ameaça.
todo período eleitoral a gente tem uma discussão se existe a possibilidade de uma terceira via. E com o que a gente tem tido de elementos das últimas pesquisas, das pesquisas de 6 meses para cá, pelo menos 4 meses, talvez um elemento definidor que a gente tenha percebido é justamente esse. Aquele candidato que conseguir convencer que o outro representa uma ameaça, ele tem uma grande chance de conseguir levar a eleição de 2026, que deve ser uma eleição também centrada em gestão. Por isso que existe esse questionamento em torno do nome do Flávio Bolsonaro. Mas fato é que, por herdar o capital político do ex-presidente, como o Zé Maria falou num outro comentário aqui, eles ainda são os grandes puxadores de voto, ele consegue chegar até um segundo turno. No segundo turno, as coisas sempre mudam, não tem jeito. O fato do presidente Lula hoje aparecer em primeiro nas pesquisas se deve muito ao fato dele já estar em campanha. A direita ainda não tem esse nome em campanha. O presidente Lula já tem percorrido o país, já tem feito discursos enfáticos. Nós lembramos aqui muitas vezes que muitos desses discursos, inclusive, já têm um tom eleitoral. Então, isso justifica essa questão das pesquisas e do fato dele aparecer em primeiro lugar, além de ter a máquina do Palácio do Planalto a favor dele, né? Mas eu acho que o grande ponto que as pesquisas têm mostrado, os últimos elementos, são justamente esse. Vai ser uma eleição onde vai contar muito mais a rejeição do que a aprovação.